Aleluia, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. E mais uma vez juntos aqui no Ar da 93, para este culto maravilhoso e abençoador. E com a gente esta noite, trazendo a palavra do Deus vivo, ele, nosso pastor Leonardo Maciel, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Madureira. A paz, que bom recebê-lo aqui mais uma vez, pastor Leonardo Maciel. A paz do Senhor, paz do Senhor Márcio Cartier, paz do Senhor a todos os ouvintes, em especial a minha amada igreja, a ADVEC Madureira, e é claro, toda a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na pessoa do meu pastor Silas Malafaia, pastor Dilton Ângelo, vice-presidente. Muito obrigado pela liberação de estar aqui glorificando ao Senhor nessa rádio. Amém. Ele está bem acompanhado da amada esposa, a primeira dama ali da ADVEC Madureira, Tatiana Maciel, e da caçula, da querida Vida Maciel. Que Deus abençoe tremendamente essa família, mora no coração da gente. Pastor Leonardo Maciel já tem a sua foto ali no Facebook, na fanpage da 93 FM. Você que deseja incluir seu nome e sua família em oração, é só ali no Facebook, na página da Rádio 93 FM, abaixo da foto você inclui seu nome de toda a sua família em oração. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor, o pessoal já pode saber a referência? Sim, vai ser Tito, Epístola do Apóstolo Paulo, escrita a Tito, capítulo 2, do verso 7 até o verso 13. Então você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia, se inteirando do que vai ser dito. Quero mandar um abraço aí à Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC ali em Madureira, prestigiar o nosso pastor Leonardo Maciel e a todos nós da 93. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia, vai lendo. Vamos ouvir Cris Duran, Elohim. São 8h17 no Rio. Estamos ao vivo aqui, diretamente de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, sua morte me salvou. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, sua morte me salvou. Amar é como um milagre difícil de explicar. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Como eu te amo, oh eu te amo, te amar é meu prazer. Como eu te amo, oh eu te amo, te amar é meu prazer. Como eu te amo, oh eu te amo, te amar é meu prazer. Como eu te
majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu é a glória para sempre. Tá aí Cris Duran e a canção Elohim, tá na hora. A palavra de Deus para o seu coração. E com a palavra o pastor Leonardo Maciel, da ADVEC Madureira. Pastor. Ô glória, vamos lá? Então, Tito, Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 7 até o 13. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O capítulo de número 2 da epístola do apóstolo Paulo a Tito, ela começa com o apóstolo instruindo a Tito que ele deve ensinar a sã doutrina, a moral e os bons costumes. E as recomendações são para todas as faixas etárias, todos os segmentos, sexo, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para este jovem pastor o seguinte: você deve ensinar a sã doutrina e os bons costumes para toda a igreja. E aí nós percebemos lá no verso 2, ele falando sobre condutas para homens idosos. No verso 3, nós vamos ver ele falando sobre condutas e moralidades para mulheres idosas. No verso 4 e verso 5, ele fala até das mulheres mais idosas, mais castas, mais entendidas, elas poderem passar a sua experiência para as mulheres mais novas, para que elas possam ser boas donas de casa, boas mulheres, pessoas que realmente tenham boas condutas. E no verso 6, ele fecha falando para os jovens, para que os jovens também possam ser pessoas que respeitam a sã doutrina, têm bons costumes e têm uma boa moral. No verso 9 e verso 10, que nós lemos nesse texto, o apóstolo Paulo continua falando também aos servos, né? E quando ele fala aos servos, nós podemos falar sobre os dias de hoje, como nós devemos nos comportar com o nosso empregador, com as pessoas a quem nós servimos. Enfim, o apóstolo Paulo ele fala com Tito para que ele possa exortar, possa ensinar para todas essas pessoas, para toda a sua igreja. Mas o que me chama muita atenção é no verso de número 7. No verso 7 ele diz: em tudo te dá por exemplo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer: já te disse tudo o que você deve ensinar aos membros da sua igreja. Já disse tudo que você deve ensinar para todas as pessoas. Agora eu quero falar com você. Você deve ser exemplo de boas obras. Você deve na doutrina ser irrepreensível, ter gravidade. Você deve na sã doutrina, você deve ser sincero, ter uma linguagem sã e irrepreensível.
E a pergunta é, por que que o apóstolo Paulo, ele diz isso para Tito? Fala assim, você, agora é contigo. Porque no Evangelho, o famoso adágio que nós conhecemos, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona. No Evangelho, ele ensina 1 Pedro capítulo 1, verso 16, lembrando o que diz no Antigo Testamento, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. É 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1, o apóstolo Paulo dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É Jesus ensinando em João capítulo 13, no verso 15, eu vos dei o exemplo. Agora, a partir do meu exemplo, vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Ou seja, o nosso discurso com a igreja, ele tem que condizer com aquilo que pregamos. O que me chama a atenção no discurso do apóstolo Paulo é que ele fala assim, o seu discurso, ô Tito, ele tem que ser sincero. E quando fala de sinceridade, eu me lembro que essa é uma palavra. A palavra sincero, ela vem do latim, sincera, sinicera, ou seja, uma palavra que fala que é sem cera. Porque antigamente existiam vasos de barro que os romanos faziam, e muitas vezes o vaso se quebrava ou o vaso se rachava. Então, para ser vendido, um vaso rachado ou quebrado não valia de nada. Então eles pegavam uma cera totalmente especial e eles passavam naquele vaso de forma que ele parecia que estava perfeito, mas ele tinha suas imperfeições. E muitas vezes esses vasos eles eram vendidos como vasos que eram sem cera, né? Que eram vasos perfeitos, mas tinham as suas imperfeições. E a pessoa, quando descobria que aquele vaso que ela pensava que era sem cera era um vaso com cera, ou seja, sem sinceridade nenhuma, a pessoa ficava muito chateada, porque aquele vaso não correspondia àquele valor que foi pago e não correspondia àquilo que aquela pessoa estava dizendo que valia, ou dizendo que era. Ou seja, o que o apóstolo está falando é o seguinte, não somente com a igreja, você deve ser sincero, você deve ser sincera. Você não deve esconder as suas imperfeições. Você tem que ser o exemplo. E principalmente, né, não somente com as pessoas dentro da igreja, mas principalmente com as pessoas que são de fora. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer no verso 8, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de nós. Quando ele fala o adversário, é claro, ele está falando objetivamente sobre o diabo. Mas agora, pensa comigo, como é que o diabo, ele vai nos acusar e como é que ele vai nos envergonhar? A resposta é simples. Ele vai nos acusar e nos envergonhar usando pessoas. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, Tito, você deve ser exemplo nisso tudo, para que o diabo não influencie ninguém para te envergonhar. É por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí a pergunta é, o que envergonha mais o evangelho do que as pessoas nos escarnecerem dizendo a famosa frase, e é crente, hein? E olha, e é crente, fez isso e é crente. Quando as pessoas falam isso, na verdade estão dizendo, as suas atitudes não condizem com o discurso do evangelho que você prega. No verso 11 ao verso 13 do texto que nós lemos, Paulo conclui seu discurso dizendo que se vivemos o evangelho que pregamos, é esse que vai impactar os homens trazendo salvação. Pois a prova que Jesus ele pode mudar a tua vida é que ele mudou primeiro a minha. Lá no meu trabalho, que eu sou das Forças Armadas, tem uma frase brilhante. Não sei quem foi que inventou, mas tem uma frase brilhante. As palavras, elas convencem, mas é o exemplo que arrasta. No dia em que as pessoas verem o evangelho escrito nas tábuas do nosso coração, em atos de justiça, essa salvação será
manifestada de forma efetiva e impactante, mostrando que vale a pena renunciar à impiedade, como diz o texto, e à concupiscência. Pois temos uma grande recompensa. Que recompensa é essa? As bênçãos de Deus e a esperança de que um dia, como diz o verso 13, vai se cumprir o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, vale a pena ser fiel a esta palavra. Vale a pena viver uma vida condizente com os seus ensinamentos, pois a recompensa é muito maior do que os maiores sonhos que nós podemos alcançar, como diz o texto sagrado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, aleluia. Tá aí uma palavra abençoadora com o nosso pastor Leonardo Maciel. Ele que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali em Madureira. Em instantes estará intercedendo pela sua vida. Você que não conseguiu entrar em contato com a 93 FM, Deus conhece a sua necessidade. Una sua fé à nossa. Nós temos aqui a Vivian Garcia, pedindo aí por sua família, sua filha Sara, o esposo Robson, para todos da Assembleia de Deus Central em Itaboraí. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, minha querida. Também bênçãos aí para Dagmar Merense, pelo filho Wellington, Diego Ribeiro, por uma porta de trabalho pelos netos e filhos. Suzivane, oração pela família e saúde. Temos também a Marta Guedes, por Luiz, Larissa, Luiz Felipe. Deus abençoe aí também a vida da Gracinha Mello por toda a sua família. Noemi Rosa, por sua vida, filho, genro, netinho, família, agregados. Ananda Barbosa pela família, vida sentimental, financeira, vida profissional, portas de trabalho. Pela irmã Janaína Barbosa, pela saúde, pelos seus filhos, que Deus dê ânimo. Guacira Monteiro, oração por sua vida, família, parentela especial, Felipe, Luiz Felipe, Edmilson, Carla e Gabriel. Ana Maria Bolonini, por toda a família, o amigo Gilmar Rio, pelo filho Lucas Pison, portas de trabalho por Gustavo, portas abertas para esposo Clóvis Pison, causas na justiça, pelos seus patrões Fábio e Simone, por Miriam, José, Valéria, toda a família, pelo Rio de Janeiro. Thalita Vieira, por toda a sua família, por sua vida. E também pelo pequeno Miguel, de 1 ano e meio, que está internado na UTI com problemas respiratórios. Luana Pereira, agradecendo ao Senhor pelas maravilhas e livramentos em suas vidas. Dizendo, ó, louvado seja o Senhor agora e para sempre. Oração pela família, vida financeira, causas na justiça, pelo marido Júnior e pela vida dos filhos. Também gratidão pela cura da esposa do Alessandro, pela vida de Marceli, Andréele, Bernardo, Alan, Juliana, Bárbara, Janaína, Sérgio, Silvia, Léo, Henrique, Daniel e a cura de Renata. Ainda Marta Guedes, por Luiz, Larissa, Giovana, Tiago e Gabriela. Agnaldo, sobrinho Joabe, que está hospitalizado. Marta pedindo pela filha Marina e o filho Eduardo. Cris Azevedo, oração pela Carol, a neta da Márcia. Oséias da PIB de Santa Margarida se encontra hospitalizado no CTI. Alessandra Silva, por sua vida, amigas Rita, Peixoto, Tatiana, Esther, Sônia Cristina, agradecendo por mais um ano de vida. Márcia Fonseca, oração de libertação pela vida dos filhos Walter e Júnior e pela saúde de Nemésio. Também Alexandra Missori, por sua vida e toda a família. Naura Barbosa, pela família, que Deus abençoe. Também pela cidade do Rio de Janeiro, você no hospital, num presídio, numa clínica, por toda a equipe da 93, nossa irmã deputada Harold Oliveira, irmã Infelice, Marina, Andréa Mari família, Cristina Xista e família, por Cesário Guzmão e toda a sua família, pelos pastores Cristian Oliveira e Baixo, também uma cura de milagre, incluindo também a libertação de Juliana Ribeiro, Luiz André, Jennifer. Colocando aqui a vida do pastor Leonardo Maciel, sua vida, família e ministério, esposa Tatiana, pequena vida, pelo Davi. Eu e minha casa também, por mim e minha família, que Deus abençoe aí você.
que está aí ligado no 93, talvez com o coração triste e enlutado. Vamos orar nesta hora, colocando a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz em nossa cidade, pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, pelos nossos missionários, pelo Brasil, autoridades governamentais, pelas nossas forças armadas, pelos nossos policiais militares, pelas comunidades. Oremos, pastor Leonardo Maciel, e oremos também ali pelo Congresso de Família na ADVEC Madureira, que vai acontecer no sábado, final de semana. Amém. Oremos, pastor. Bendito Deus e Pai Celestial, Deus poderoso, Deus grande, Deus maravilhoso, estamos aqui na sua presença, Senhor, crendo que nós oramos aqui e o Senhor toca lá. Cremos, Senhor, que enquanto nós levantamos a voz aqui, o Senhor, que é onipresente, está visitando neste momento cada coração, está visitando nesse momento cada vida. Ah, Senhor, vidas ilutadas, vidas que estão agora neste momento angustiadas, depressivas, vidas que estão, Senhor, num momento tão difícil, de repente um momento tão ímpar da sua vida, mas eu quero lhe pedir, Senhor, estende a tua boa mão sobre essas vidas, Senhor, entra com providências, rasga, Senhor, os céus agora com uma palavra de poder, uma palavra, Senhor, que vai mudar história. Sabemos que a última palavra vem do Senhor, a última palavra não vem do médico, do advogado, a última palavra não vem de nenhuma autoridade eclesiástica, política, mas a última palavra vem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, Senhor, manda uma palavra de poder, manda uma palavra de vitória, que tem uma virada nessa vida. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, eu não sei aonde dói, eu não sei qual é a necessidade, mas eu declaro agora que tem mão estendida do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua causa, a tua necessidade. Eu declaro em nome de Jesus, vem uma virada para a tua vida, vem um romper na autoridade do nome de Jesus, vem algo extraordinário da parte de Deus. Então, Senhor, opera maravilhas. Ah, Deus, faz uma obra extraordinária, levanta o caído, Senhor, anima aquele que está desanimado. Ah, Deus, abençoa, Senhor, todas as autoridades do nosso Brasil, as autoridades políticas, as autoridades, Senhor, eclesiásticas. Ah, Deus, toma nossas forças armadas nas tuas mãos, cada pastor, cada líder, Senhor, fortifica, santifica, Senhor, com esta palavra que foi pregada, que nós possamos ser exemplo na sã doutrina e que a tua bênção possa estar sobre o teu povo. Visita, Senhor, cada um que está ouvindo a minha voz, visita cada casa, entra nessa vida com salvação, libertação, com cura, com virada, com resposta, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós lhe pedimos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. E quem crê, diga um amém, diga um glória a Deus, diga um aleluia, diga um eu creio. Em nome de Jesus está feito. Amém, amém, aleluia. Vai dando glória, meu irmão, recebe aí a sua vitória, toma posse. Pastor Leonardo Maciel, Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Madureira, ADVEC Madureira. O endereço, o pessoal quer saber horários de culto, contatos, programação de final de semana. É forte, lá é forte, o culto lá é forte, sempre é forte, né? O povo até brinca comigo, é forte, né, pastor? É forte. Mas os cultos lá na Assembleia de Deus Vitória em Cristo são aos domingos, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 18h30, no domingo também, nós temos o culto de celebração, louvor e celebração para glorificar o nosso Deus. Toda segunda-feira nós temos o culto da palavra, aonde nós fortalecemos aquelas pessoas que vão lá na nossa igreja com a palavra de Deus. Na quarta-feira nós temos o culto da vitória, que nós oramos por causas impossíveis, né? Esses são os cultos principais da nossa igreja, na Rua Carolina Machado, 792, Madureira. Rua Carolina Machado, 792, Madureira. E o final de semana? Ah, nesse final de semana nós temos algo extraordinário, meu irmão. Nós oramos aqui por muitas famílias e vimos que muitas famílias, então tem muita gente pedindo oração por família, e vamos ter o grande congresso de família. Nesse fim de semana, congresso de família na ADVEC Madureira. Vai ser neste sábado e neste domingo. Sábado agora, às 9h30 da manhã, nós começamos de joelho, né? Nosso congresso a gente começa de joelho, orando e buscando a face do Senhor. Então, 9h30 da manhã, nós
teremos o nosso culto de intercessão e quem estará pregando lá vai ser o nosso grande amigo, pastor Camilo Figueiredo, lá, pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Ponto Chique, né? E de noite nós teremos a continuidade às 19 horas e 30 minutos, sábado, 19 horas e 30 minutos, conferência de família com Marquinhos Menezes. E no domingo nós teremos novamente 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite encerramos com chave de ouro com o pastor Vaguinho, às 18 horas e 30 minutos. Pastor Vaguinho, muito conhecido pela música popular brasileira, né? Que ele era cantor do mundo secular e vai trazer um testemunho extraordinário que certamente vai impactar a tua família. Conferência de família neste final de semana para que a tua família saia de lá abençoada. Amém. Abraços finais, pastor Leonardo Maciel. Primeiramente, um abraço caloroso para toda a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? Que é a minha igreja, meu pastor Silas Malafaia, o vice-presidente, pastor Odilton Ângelo. Também um abraço, é claro, para a minha família, minha mãe, que é aquela que sempre está vibrando, né? E Dona Irene, a minha mãe, meu pai, toda a minha família, meus tios, né? E como é Dia das Mães, é claro, não poderia falar nada diferente nesse momento. A minha esposa, que é aquela que sustenta o nosso ministério com amor, com carinho, e sempre está ali nos ajudando. Meus filhos, Davi, a Vida, os meus amigos de quartel, que eu falei para eles que eu estaria aqui na rádio. Então, um grande abraço para todos os meus amigos de quartel e todos aqueles, é claro, os membros da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que eu amo de paixão e de coração. E todos aqueles que me ouvem também, que são os meus amigos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela audiência aí da 93 FM. Amém. Glória a Deus pela vida do pastor Leonardo Maciel. Deus continue abençoando vida, família e ministério. Nossa querida pastora irmã Tatiana Maciel, Deus abençoe. Também a pequena vida. Um abraço para o Davi e a todos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Madureira. Seja breve o seu retorno, pastor. Leve nosso carinho a toda a nossa igreja, tá? Amém. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vem aí o programa do comércio e às 9 horas já tem sim Voz do Brasil, entre 9 e 10 horas. Continue aqui na sua 93 FM. Amanhã tem mais. Amanhã é o que? Sexta-feira? Noite de Gênesis 93, antes do culto doméstico, às 7 horas, logo após as 10 mais pedidas, você vai ouvir Gênesis 93. E em seguida, culto doméstico. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. O conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.